Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em Belo Horizonte, as mulheres ganharam um reforço no combate à importunação sexual. Um botão de pânico instalado no painel dos coletivos cria um canal direto com a Guarda Municipal. Basta uma reclamação para que o motorista acione o sistema. Rita já perdeu as contas de quantas vezes se sentiu desrespeitada dentro do ônibus. A gente está sentado, o cara fica em pé para encostar na gente, até sentado, é complicado. Para tentar coibir o assédio às mulheres no transporte público, a Guarda Municipal de Belo Horizonte e o Sindicato das Empresas de Transporte da capital vão iniciar uma ação que tem o apito como aliado. Com ele, a mulher que se sentir violentada deve fazer barulho, o que ajudará o motorista a identificar o problema e acionar o botão de pânico, já instalado nos quase 3.000 coletivos que circulam pela cidade. Para conscientizar a população sobre quais atitudes passaram a ser consideradas crime, a Guarda Municipal vai promover ações nos principais pontos de ônibus da capital. A expectativa é que a medida aumente o número de notificações de assédio. As mulheres não estão sozinhas e que a partir desse momento elas estão empoderadas para solicitar o apoio e que elas terão esse apoio, inclusive com o advento da mudança da lei. Antigamente, antes da lei de 25 de setembro, era só importunação ao pudor, era uma contravenção penal, assinava um TCO, pagava uma multa e estava liberado, embarcava no próximo coletivo e fazia novas vítimas, E agora, com a lei de importunação sexual, se torna crime e se a gente conseguir configurar a importunação sexual, esse autor pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. É uma pena até maior do que a pena de homicídio culposo. Os motoristas também passarão por treinamento. A ideia é que até a próxima quarta-feira todos estejam habilitados para usar o sistema, que já é acionado em caso de assalto e incêndio aos coletivos. Nos ônibus já existe um computador de bordo, onde ele tem diversas funções e são exercidas pelo motorista. Então, nós temos o botão de assédio que já existe no ônibus, foi instalado pelo Transfácil, e é mais uma ação que ele vai tomar quando acionado pelos usuários do transporte público, principalmente as mulheres. Inicialmente, 5.000 apitos serão distribuídos e antes mesmo de poderem ser acionados, já dividem opiniões. Eu não sei se toda mulher teria coragem de usar, entendeu? Então, porque às vezes a pessoa fica com medo do que o rapaz vai fazer, Eu acho importante, acho que pode melhorar, acho que pode deixar essa pessoa com vergonha, com receio de fazer alguma coisa, eu acho que pode dar certo. Pesquisadores da USP e a Universidade de São Paulo desenvolveram um sensor capaz de fazer com precisão um exame para a detecção do câncer de pâncreas. Para isso, foi preciso misturar a física e a biologia em escala microscópica. Raro e muito agressivo. O câncer de pâncreas tem um diagnóstico difícil de ser feito. Os sintomas demoram a aparecer e, quando surgem, a doença já está avançada. A dona Zilda luta contra um tumor desde o início do ano. Eu fui tomando enjoo das coisas, leite, café, pão, tudo. Não conseguia comer mais nada. Aí começou a fazer tratamento, agora fazendo a química, A novidade é que pesquisadores da Universidade de São Paulo, aqui do campus de São Carlos, do Laboratório de Nanotecnologia do Hospital de Câncer de Barretos e da Universidade de Minho, em Portugal, desenvolveram um biosensor de baixo custo, capaz de diagnosticar de forma precoce esse tipo de tumor. A proteína CA199 é produzida naturalmente no pâncreas. Mas essa quantidade aumenta quando surgem tumores. Os especialistas explicam que os novos biosensores têm uma camada com ácido e anticorpos específicos, capazes de reagir exatamente a essa proteína, medindo com precisão a quantidade dela no sangue. Nós fazemos detecção por medidas elétricas ou eletroquímicas, ou seja, na presença dessa molécula que denota câncer, há uma mudança no sinal elétrico e isso é detectado pelo nosso sensor. Ter aumentado esse biomarcador não quer dizer que esse paciente está com câncer. Sim, sinaliza que deve ser procurado um especialista. No Brasil, o câncer de pâncreas representa 2% de todos os tipos de cânceres diagnosticados.
e por 4% do total de mortes pela doença. O diagnóstico precoce pode aumentar as chances de cura. A ideia de desenvolver um sensor que seja barato e de fácil aplicabilidade pode fazer com que o uso em screening ou em detecção precoce desse biomarcador se veja facilitado. Olá! A mostra Os Filmes que Driblaram a Censura de Franco está em cartaz na Caixa Cultural até 11 de novembro. Na programação, 12 longas-metragens espanhóis pouco vistos no Brasil e 3 encontros sobre a importância histórica e estética da produção no período. A censura oficial no cinema espanhol entrou em vigor um ano após o golpe militar de 1936, que desencadeou uma guerra civil de 3 anos. Mesmo com algumas mudanças nas leis, a censura estabelecida se manteve até bem depois da morte de Franco, em 1975. Obras de cineastas como Juan Antônio Bardem, Luiz Garcia Berlanga, Carlos Saura e outros estão na seleção. Os ingressos para os filmes custam R$ 6. Todos os horários dos filmes e atividades estão na página www.caixacultural.gov.br. O projeto Identidades reúne 25 obras de 17 artistas que instigam a reflexão sobre a extensa gama de entendimentos a respeito do tema, seja no campo da sociologia, antropologia, filosofia ou mesmo da medicina legal e como documento material. A exposição é gratuita na Galeria da Aliança Francesa, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e sábados, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Tem dica para as crianças. O musical infanto-juvenil Lá Dentro Tem Coisa é baseado na obra Partimpim, coleção de canções para crianças da cantora e compositora Adriana Calcanhoto, vencedora do Grammy Latino de melhor CD infantil. A história se passa no dia do aniversário de 9 anos de Isabel. Ela ganha de presente dos pais a permissão para sair sozinha pela primeira vez. E ela escolhe ir até uma livraria não muito longe de casa. No caminho, vai enfrentar o medo e conhecer a coragem, além de descobrir sensações como raiva, tristeza, expectativa, insegurança, amor, desejo e gratidão. As sessões são sábados e domingos, às 5 da tarde, no Teatro da Gávea, no Rio. Os ingressos custam R$ 60, com meia entrada de R$ 30. Aproveitem as dicas e semana que vem tem mais cultura aqui no Repórter Visual. Tchau! Os clubes de leitura se espalham pelo país e ajudam o mercado editorial brasileiro a enfrentar a pior crise da história, com retração nas vendas desde 2014. Além de vender livros, esses clubes estimulam debates entre leitores. Eles são leitores assíduos. Para mim, a leitura é uma coisa bem natural em casa. Meus pais leem bastante, então eu nunca tive dificuldade de pegar um livro para ler. Eles fazem parte de um clube de livros. Pagam R$ 86,90 por mês para receber em casa uma caixa como esta. Eu não acho caro, porque é mais do que o livro, não é o livro, é uma viagem. O livro vem acompanhado por vários objetos. Uma experiência única de leitura, muito mais sensorial. Neste kit, vem um saquinho com pó de café, uma loção com cheiro de rosas, vários brindes e até um QR Code para uma playlist de música. Tudo isso tem a ver com o conteúdo do livro. Geralmente, claro, tem um livro jovem adulto, né, que ele vai para um público aí entre os 15 até os 20 anos. O nosso público, na verdade, é maior que esse. E aí tem os itens para você comer ou sentir o cheiro, e todos saídos diretamente da história, como se você estivesse experimentando as coisas junto com o personagem. Os assinantes fazem uma espécie de sarau virtual e, de vez em quando, se encontram. Afinal, este é um clube de leitura. A gente pode encontrar as outras pessoas que estão lendo o mesmo livro, estão desesperadas do mesmo jeito, querem continuação. Então é muito único, sabe? Eu acho importante ler porque a gente tem os encontrinhos, que são encontros da galera aqui de São Paulo, que a gente se encontra e a gente discute sobre o livro. Os clubes de livros se tornaram um alento para o mercado editorial, que enfrenta um período bem difícil. Os consumidores estão comprando menos livros e livrarias têm fechado as portas. De 2014 a 2016, o segmento caiu 20% no país. Isso significa
que 50 milhões de livros deixaram de ser vendidos. Os clubes ajudam porque despertam o interesse do leitor pelo autor. As editoras também aderiram a este modelo de negócio e estão desenvolvendo os próprios clubes por assinatura. A gente viu o Clube do Livro como uma extensão natural nesse processo de aproximação, que todo dia a gente passa por livraria, né? Os livros têm que ir para livrarias para chegarem aos leitores, mas a gente tem feito esse contato direto com eles já há alguns anos pelas redes sociais. E no final das contas, você está falando de pessoas que vão receber esse livro em casa e que elas vão ler o livro e vão ficar falando na internet sobre o livro. Isso, de alguma forma, aguça as outras pessoas a quererem esse livro também. E no fim, todo mundo ganha: editoras, livrarias e leitores. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.